Fui convidado para dar uma palestra, mas eu prefiro chamar de conversa, mesmo porque dentro dessa área nós estudamos e ainda temos muito a aprender. Então eu gostaria de começar a nossa conversa, me deram mais ou menos umas 3 horas para falar, né? É um tema complexo, muito difícil, como eu vou colocar para vocês, e que demanda, mais do que um conhecimento jurídico, uma mudança de visão. Então, se eu pudesse resumir a nossa conversa hoje em 1 minuto, eu diria para vocês 2 coisas. Primeira coisa, trabalhemos em conjunto. É isso que determina todas as legislações a respeito da infância e principalmente o ECA. O ECA não funciona se não houver um trabalho conjunto de todas as camadas da sociedade, da área de saúde, educação, judiciária. E nós não estamos acostumados aos processos democráticos ainda no Brasil, por incrível que pareça. Então, eu sou defensor, trabalho na minha área, o juiz trabalha na área dele, o promotor trabalha na área dele, a assistente social trabalha na área dela. Sempre em desconexão, ou quase sempre em desconexão. Então, essa é a primeira coisa que eu coloco para vocês. Vamos mudar a visão e vamos trabalhar em conjunto, que é isso que determina o sistema de garantias. A segunda coisa, sem maiores conhecimentos jurídicos. Querem não errar no trato com os direitos da criança? Bastam 3 situações, só 3, que é a visão tridimensional da infância. Primeiro, interesse superior. Segundo, proteção integral. Terceiro, absoluta prioridade. Se nós tivermos esses 3 olhos, nós resolvemos 99% das situações que aparecem para nós. Área de saúde, área jurídica, área assistencial e assim por diante. Como assim? Área jurídica. Vamos nem adentrar no processo de ato infracional. Vamos parar numa guarda, simples guarda. A mãe se separa do pai, ela acha que é mais capaz, o pai acha que é mais capaz. E a criança está neste meio. Quem é mais capaz? O pai? A mãe? Ou um terceiro? Depende. 3 olhos. Qual é o superior interesse da criança? 1. O que diz o ECA? Proteção integral. Quem vai dar a proteção integral a essa criança? E quais são as suas absolutas prioridades para serem atendidas? Ou seja, a criança, ela é um sujeito de direitos. Quando nós trabalhamos com o adolescente, com a criança, a gente tem que olhar com os olhos de dentro para fora. É da criança ou do adolescente. Quando eu falo criança, entendam também adolescente. Para fora, para o exterior. E não do exterior para o interior. Eu acho que a mãe é melhor. Não, eu não tenho que achar. Quem tem que achar é o adolescente. Vamos ouvi-lo. Quem ele quer? Por que ele quer? O pai ou a mãe? Ou será que a gente não pode fazer um trabalho para que os 2 tomem conta da criança? Ou do adolescente? São esses 3 olhos. Querem acertar no plano? Os 3 olhos. Querem acertar no ato infracional? Os 3 olhos. O adolescente deve ser, por exemplo, internado, sistema de internação, condenado à internação, em razão da gravidade do fato. O que diz o SINASE? A gravidade, por si só, não gera internação. Por quê? Porque esses 3 princípios que eu passei para vocês, esses 3 direitos fundamentais, que estão implícitos na história da evolução dos direitos da criança, estão englobados dentro do SINASE, dentro do sistema de garantias como um todo. Se eu pudesse aqui, terminaria a minha palestra, ou a nossa conversa. Com essas 3 visões, a gente resolve tudo. Mas, eu vou passar um pouquinho para vocês, de forma rápida, como nós chegamos a esses direitos fundamentais da criança
e da infância. E como diz Norberto Bobbio diz o seguinte: direitos fundamentais são direitos a serem cumpridos e não questionados. Ou seja, nós ainda estamos num sistema ou num país em que, como acabou de ser dito aqui para os senhores, passamos por processos de retrocesso. Então nós temos hoje, por exemplo, propostas de diminuição da idade penal, diminuição da idade de trabalho, não é? Para reduzir a idade de trabalho, e outras. Por quê? Porque eu costumo dizer o seguinte: 2 polos dentro de uma sociedade são os mais vulneráveis: infância e o idoso. São aqueles que têm menos capacidade econômica, se a gente for ver, menos capacidade contributiva para a sociedade, e, portanto, são aqueles que mais sofrem os retrocessos, porque são aqueles que menos têm capacidade de se organizar. Quem são as organizações? Nós. Então, eu sou sincero aqui em dizer para vocês que eu não acredito que algum benefício venha de cima para baixo. É sempre a luta de baixo para cima, para que os direitos possam ser preservados. Sempre assim. Por quê? Porque quando eu preciso que a opinião pública seja a meu favor, reduzo a maioridade penal. Ora, se vocês se lembram desse caso, há menos de um ano, a questão de um ano, o Brasil ia acabar se não se reduzisse a maioridade. Eu não vou aqui entrar na discussão do mérito, se é ou não bom reduzir. Eu estou colocando situações para que a gente possa pensar, porque faltou discussão. Nós precisamos ver o cerne da questão, e isso não foi passado. Então, a redução, de repente, o Brasil se vê inundado por atos, por crimes cometidos pelos adolescentes. E o mundo vai acabar, o Brasil vai acabar se não se reduzir a maioridade. Ora, não se reduziu a maioridade, e o Brasil continua. Capenga, mas continua. Estamos aí. Mas por que se reduz a maioridade? Por que se forma opinião pública para que isso aconteça? Por que não há uma discussão democrática e mostra-se para a população mais vulnerável, que é aquela que apoia a redução, que são os filhos dela que vão ser submetidos a atos infracionais e condenados? Eu trabalho dentro das UNEIs, não vejo filho de ricos lá. Por que eu não vejo? Porque eu costumo, me desculpem a descontração, mas eu tenho que colocar algumas situações. Eu sempre digo o seguinte: enquanto o filho do pobre é bandido, o meu filho, classe média, tem problema psicológico. Então eu trato o meu filho. Não sei se vocês viram alguns anos atrás em São Paulo, eu sempre dou esse exemplo que me chocou. O menino, coitado, adolescente, ele estava com algum problema psicológico, ele decidiu brincar. E a brincadeira era o seguinte: ele pegou a arma de chumbinho, estava num prédio e atirava na bunda e nas costas da pessoa que estava trabalhando pendurada no outro prédio. Ou seja, a pessoa sequer tinha como fugir. A mãe foi em público e disse que o filho passava por problemas psicológicos. Então nós temos a mão do Estado, ela tem um peso para cada classe social. E isso foi assim historicamente. Eu não estou aqui dizendo, vejam bem, eu não sou paternalista. Eu não sou daqueles que o menino matou 3, 4, coitadinho, não. Eu não sou desses. Ele tem que ser internado, ele tem que ser internado. Esse é o direito da igualdade, é dar a cada um o que é seu. E o que é dele durante a internação é um sistema que seja ressocializador. E isso não existe na prática. E eu já passei por vários estados trabalhando pela Defensoria do Mato Grosso do Sul. Por último, tive 12 dias no Ceará, em mutirões, em que adolescentes, nem o juiz sabe por que o adolescente está lá. Ele é encaminhado do interior para a capital e não chega o processo. Você não sabe se é um furto, se é um roubo, se é um latrocínio, se é um homicídio. Então, o processo ele tem que ser ressocializador, não penalizador. Penalizador é área criminal. O que o Estatuto diz?
O Estatuto ele só diz duas coisas a respeito da área criminal. Primeiro, para resumir, ele pega e diz que o ato infracional é o crime previsto no Código Penal. Ponto. Para não ter que reproduzir tudo. 2, que todas as garantias asseguradas ao adulto também é assegurada ao adolescente. Ponto. Ninguém está dizendo ali que o adolescente tenha que ser e ter a sua igualdade no processo infracional com a execução penal. O Código Penal ele deve ser afastado. A execução penal ela tem que ser afastada do ato infracional. Porque é isso que determina o Estatuto. Porque é isso que determina a nossa evolução histórica, que vem há mais de 400 anos. O Estatuto da Criança não tem 25 anos, ele tem mais de 400 anos. Por quê? Porque quando nós começamos a falar de infância, ou dos direitos da infância, a gente tem que entender, primeiro, quando surgiu a ideia de infância. Porque a concepção que nós temos hoje de infância é uma concepção moderna. Roma, por exemplo, em Roma, a criança era o quê? Propriedade do pai, o pater. Então, ele dispunha sobre a criança, sobre a vida, sobre a morte, não é? Se a criança poderia ser doada para outra família, porque as crianças eram doadas de acordo com a necessidade. Se a minha família precisasse de um ferreiro, eu pegava a criança do outro para que ela fosse ferreiro. Não existe infância. Na Grécia, se a gente lembra, lá em Esparta, a criança era da família até os 7 anos. Após os 7 anos, ela pertencia a quem? Ao Estado. Se ela fosse capaz de lutar, tornava-se guerreiro. Se não fosse capaz, ela era morta. Isso na nossa Grécia antiga. E isso vai perdurar até praticamente o nosso período medieval, século XVII. A criança, ela é vista como um estorvo na família. Você não tem assentos de nascimento durante o período medieval, você não tem assentos de morte. A criança, muitas vezes, por ser um estorvo na família, tanto pobre, que economicamente não conseguia garantir a subsistência da criança, como das famílias mais ricas, que viam na criança um empecilho para a vida social, você tinha alto índice do quê? Infanticídio, aborto e abandonos durante o período medieval, até o período medieval. Então isso vai gerando um processo que a partir do século XVII, e esse processo ele acaba casando com a situação socioeconômica do mundo, a partir do século XVII, estamos lá em 1600, 1700, começa a ser transformado o que se concebe como infância. Então, e isso vai perdurar, por exemplo, na literatura, quando nós temos lá o Pequeno Polegar, etc., as crianças começam a aparecer como figuras de literatura. Nas pinturas, as igrejas, a Igreja Católica, passa a utilizar a figura de crianças como sinônimo de anjos. Então começa-se a mudar a concepção e a preocupação sobre a ideia de criança. As crianças até o século XVII, até a Idade Média, sequer eram consideradas em relação à morte. Como a taxa de natalidade era muito alta e de mortalidade também, não se preocupava com a criança. Era mais uma que morria, logo viria outra. Só que a maior transformação a respeito disso, ele vem a partir do quê? Da industrialização do mundo. Então, a partir do século XVII, nós começamos a ter o conceito de infância. Por quê? Porque esse conceito passa a ser considerado em razão do início da nossa concepção de acúmulo de capital. Quando nós começamos a acumular o capital, começamos a perceber que eu preciso deixar esse patrimônio para alguém. E para quem que eu deixo? Para aquele que está em formação. Começa, então, o processo de educação institucionalizado no mundo, que são aqueles enclausuramentos, os internatos. Ainda que fosse um processo muito rápido, a infância durava apenas 7 anos, depois ela já era tida como uma miniatura de adulto e já ia para as escolas e ser internadas,
É aqui que nós começamos a ter uma preocupação com a infância. Porque eu preciso começar a deixar o meu patrimônio para alguém. E isso vai se acentuar durante o período industrial. Processo de industrialização do planeta. O nosso processo, que é o processo do início do capitalismo. Aqui, nesse momento, e eu já estou aqui na Revolução Industrial, nós temos a grande divisão sobre a infância. Aqui nós temos a divisão das infâncias da burguesia com a infância da criança pobre. Como assim? Enquanto o meu filho vai estudar, pensem que o que eu estou falando para vocês pode ser um pouco antigo, mas coloquem nos dias atuais. Tudo que eu vou falando lá atrás, vamos pôr para os dias atuais. Né? Eu ouço, por exemplo, das pessoas, eu já ouvi, né? Cidade pequena, principalmente quando a gente trabalha, você trabalha, tinha um senhor lá que era aposentado, né? Ele morava do meu lado, então eu ia lá, tomava um vinhozinho com ele no fim do dia, tal, e ele falava, eu sempre, quando ele falava, o doutor caçava muito aqui, caçava onça, eu falei, bem, eu brincava com ele, ele não entendia brincadeira, mas eu entendia, ainda bem que eu não sou promotor, né? Ele caçava onça, ele vendia pele. Eu falava, não, ainda bem que... Né? E ele falava para mim, doutor, trabalhei desde os 7 anos, nunca morri. Mas não morre. Em alguns casos morre. Né? Ou melhor, em muitos casos morre. No caso dele não morreu. E eu explicava para ele, mas o senhor precisa entender que nós precisamos dar opções para as crianças. Quais são essas opções? Ela pode estudar ou não estudar. Eu estou dizendo de um modo geral, não estou dizendo sobre a obrigatoriedade do ensino aqui. Eu estou dizendo que nós não podemos estigmatizar a criança. Você vai ser jardineiro porque você não vai estudar. Não. Você quer ser o quê? Jardineiro. Então vai estudar para ser um bom jardineiro. É diferente. Então, lá atrás, enquanto o meu filho se preparava para administrar a minha indústria, o filho do pobre servia como arrimo de família nas indústrias. Era mão de obra barata. E aí nós temos a grande divisão, o grande momento de divisão do que é a infância. E que vai perdurar até os dias de hoje. Ali, as crianças pobres, das famílias pobres, eram utilizadas para o trabalho em indústrias, 16, 18 horas de trabalho. E olha que mão de obra boa. Não mexe com dinheiro, não sabe se é muito ou é pouco. Não sindicaliza, não faz greve, não se agrupam por melhores condições. Mão de obra perfeita para quem quer acumular capital. Ah, doutor, mas isso não existe mais. Existe. Quem foi aqui lá no Nordeste e comeu aqueles cajuzinhos que você compra de tanto que o pessoal passa, né? Você compra e fica com o pacote na mão, já falou, já comprei, né? Não é assim? Quem comprou, ali tem trabalho infantil. Fogos de artifício, trabalho infantil. Exploração sexual, quem já foi... Eu falo do Nordeste porque é um centro turístico, mas nós não precisamos ir muito longe. Vai aqui em Corumbá, né? Às vezes a pessoa ali no Corumbá, quem é de Corumbá sabe o que eu estou falando. Vai lá na família. O que o senhor faz? Lavoura. E a senhora, dona de casa? E a filha? Ah, é prostituta. Faz parte dessa cultura. Não é da boa cultura. Por quê? Porque ela é mais uma mão de obra. Nós estamos falando lá atrás o que está acontecendo aqui. E essas crianças, então, são utilizadas como mão de obra barata, só que começa a haver uma inversão. Você tem mais criança trabalhando do que adulto. E os adultos que trabalham, trabalham por más condições. Então, no século XX, 1919, a Organização Internacional do Trabalho apresenta o primeiro documento de proteção da infância, dizendo, Convenção 5, trabalho é proibido aos menores de 14 anos, salvo se... Aí abrem tantas opções que o trabalho continua na mesma. Mas está lá proibido para os menores. E a Convenção 6 fala justamente do trabalho proibido para os menores de 18 anos. Nasce aqui o primeiro documento jurídico, vamos dizer assim, de proteção da infância. Mas vejam,
não estava preocupado com a infância. Estava se preocupado com a turbulência social da época. Porque as pessoas, os trabalhadores desempregados estavam reunidos, indo às ruas e colocando em risco o quê? O sistema industrial e de acúmulo de capital. Então a proteção não foi uma proteção da criança, mas acabou sendo. E é um documento histórico. E aí nós vamos evoluindo. O nosso direito passa pelo pós-guerra, o direito da infância. Resumindo também sobre o pós-guerra, nós temos Primeira e Segunda Guerra. Durante a Primeira e Segunda Guerra, o que nós temos? Os chamados órfãos de guerra. Se vocês já assistiram aqueles filmes de guerra, sabem por quê. Os filmes deixam muito claro isso, A criança, como ela era pequena, quando, por exemplo, os nazistas chegavam, onde que elas se escondiam? Dentro dos buracos, das latrinas, dentro do sistema de esgoto e etc. Então, os familiares eram levados para campos de concentração ou eram mortos. E as crianças ficavam perambulando pelas ruas. E se você precisa comer, se você não tem dinheiro para comer, se você não tem uma família para te ajudar, o que vem a convenção e diz? A primeira carta a Carta da Liga das Nações, em 1924, já diz: a criança delinquente precisa ser recuperada. Isso nós vamos passar. Após a Segunda Guerra Mundial, nós temos o quê? A Declaração dos Direitos Humanos, 1948. Não é um documento sobre criança, mas é um documento que se aplica à criança como um objeto a ser protegido. É aquilo que eu falei no começo para vocês, de fora para dentro. Eu, adulto, olho para a criança e digo: essa criança precisa estudar. Essa criança precisa ter tal coisa. Nós precisamos proteger a criança disso, sempre de fora para dentro. Isso significa objeto de proteção. Isso nós estamos já em 1948. Em 1959, vem o primeiro documento da ONU sobre a proteção dos direitos da criança. Esse é o grande divisor de águas dentro da infância. E eu vou chegar falando tudo isso para vocês. Eu vou concluir antes da conclusão, para mostrar que o nosso estatuto, ele merece respeito. Ele é um processo longo, cristalizado durante mais de 400 anos. E que todas as vezes que falam em modificação, eu tremo. Porque eu nem sei, se a pessoa que quer modificar tem aqueles 3 olhinhos que eu falei para vocês no começo. E normalmente não tem. Normalmente não tem. Então a Declaração dos Direitos da Criança vem em 1959, agora trazendo a criança como um objeto, como um sujeito de direitos. Agora ela é de dentro para fora. Agora a criança é o centro do direito que irradia sobre ela. O direito é como se ela saísse dela e fosse para a declaração, se assim a gente pode dizer, para que a gente possa entender. Ela passa a ser sujeito de direitos. Ali nasce o interesse superior da criança. Ou superior interesse da criança. O próprio nome diz. O que é o superior interesse da criança? É o que mais lhe aprouver dentro do sistema de garantias. O que melhor garante o direito dela? Superior interesse das crianças. Básico. Essa evolução faz com que em 1985 nasça em Pequim as regras para a administração da justiça da infância e juventude. Ali nós temos que o juiz deve, entre outras coisas, imediatamente analisar a soltura do adolescente. Ela fala em criança ou menor, mas para a gente entender, eu sempre passo criança até 18 anos para a declaração. Passa por isso. Passa pela necessidade de um juiz especializado. O que é o juiz especializado? O juiz da vara da infância e juventude. Por quê? Porque ela é sujeito de direitos, e sujeito de direitos especiais. E muito mais especiais do que o nosso.
porque a mim só cabe a Declaração dos Direitos Humanos. Para ela cabe Declaração dos Direitos Humanos, a Convenção dos Direitos Humanos, Declaração da Criança, Convenção da Criança. É o sistema que a gente chama heterogêneo de direitos. Então, o caminho dos senhores é longo. É muito. Não basta ler o Estatuto. Eu sempre digo isso. Tem todo esse histórico que nós precisamos alinhavar. E aí, essa regra de 85 traz a administração da justiça. 89. O que surge? A Convenção dos Direitos da Criança. E aí eu coloco uma situação para os senhores. Qual é a diferença entre declaração e convenção? Eu ainda não estou nem falando juridicamente dizendo, né? Assim, eu não estou falando muito aprofundado sobre as questões jurídicas, legais. Declaração declara. Ah, não serve para nada? Serve. É como se desse um alerta. Ó, por exemplo, no nosso caso, Brasil, nós temos uma declaração aqui que tem que tomar cuidado. Você tem que dar uma olhada. Vai devagarinho, acomodando a tua situação ao que diz, a tua lei ao que diz a declaração. E o que é a convenção? Aí é obrigatório. Assinou, eu costumo dizer que o Brasil é bom para assinar a convenção. Para cumprir a convenção, aí é a nossa cultura. A cultura da malandragem, né? A má cultura. A cultura, não, a gente assina, bate foto, depois a gente vê o que vira. Isso aí é... Né? O que é piores formas de trabalho infantil? A gente não tem isso no Brasil. Nós não temos exploração sexual, nós não temos tráfico de drogas. Né? A gente assina, depois a gente vê o que faz. O Brasil assinou a convenção. A partir do momento que ele assina, ele se obriga. Convenção de 1989. Agora é obrigação. E, entre outras coisas, já no princípio primeiro, o que fala a convenção? As crianças são indistintamente, né? Todas as crianças, o termo é esse, todas as crianças são credoras dos direitos que estão aqui colocados. Então, além de sujeito de direitos, eles têm agora proteção integral. Segundo olho. A proteção integral está ali. O que significa proteção integral? Não precisa ser nenhum pós-graduando para saber, o pós-graduado. Proteção integral é que não é parcial. Então não pode ser uma saúde meia boca. Desculpem o termo. É integral. Não pode ser uma merendinha, mas dá uma bolacha aí. Uma bolachinha com sal, isso não acontece aqui, tá, gente? Eu estou falando, são exemplos que acontecem fora. Né? Dá um chá aí. Onde que é? Você enfia? É longe. Não vai ninguém chegar lá. Então, vamos dar uma bolachinha com água e sal, vamos dar um chazinho e estufa a barriguinha da criança, porque uma bolacha de água e sal com um chá resolve o problema durante umas 3 horas. A gente vê o que faz. Né? Só que a lei determina, por exemplo, a proibição do chá. E de alimentos com alto índice de caloria e com baixa qualidade. Ou seja, água, bolacha de água e sal e chá, proibido. Então, a convenção diz isso. Todas são credoras. Então, não existe trabalho mais ou menos. Ou a ressocialização funciona ou não funciona. Ela não pode ser mais ou menos. Nós estamos dentro da convenção. E no Brasil? Como é que funciona historicamente no Brasil? Passado todo esse sistema, né, e da nossa concepção europeia de criança, porque nós temos historicamente a partir de 1808 a história do Brasil no sentido de documentação, que é quando a família real chega para cá. Então nós temos, por exemplo, relatos das crianças de escravos, né, até 7 anos elas brincavam na casa grande. Elas eram um mimo da família. Era uma espécie de brinquedo das mulheres ricas da época. Então a criança brincava, ela podia fazer o que até os 7. A partir dos 7, ela era colocada nos campos de trabalho. E isso vai. Nós temos as ordenações filipinas, que ordenavam, por exemplo, que a imputabilidade penal, ou seja, a maioridade para a época era a partir dos 7. Dos 7 aos 17, tinha uma pena reduzida. A partir dos 17 aos 21, enforcamento. Código de 1830 reduz
E aí eu coloco aqui o que o colega estava falando. Alguns projetos são muito inovadores, que a gente vê no Congresso. Por exemplo, da redução, tem um projeto que era o mais forte da redução, que dizia o seguinte: reduz-se a idade se tiver discernimento, não é isso? Tá. O discernimento, a ideia brilhante de discernimento, ela começou na Idade Média. Como é que ela funcionava? Pegava-se a criança, punha uma maçã e uma moeda na mão. Pegou a moeda, esse é malandro, esse é crime. Comeu a maçã, era criança. Começou aí. E essa inovação agora de 2015, 2014, vamos dizer assim, ela vem do Código de 1830. O Código de 1830 já previa a imputabilidade a partir dos 14, se a criança tivesse discernimento. Então, vocês percebam que são coisas realmente inovadoras e novas, que aprimoram o direito da criança. Isso em 1830. Nós temos esse processo, e aí nós temos, a partir daí, século XX, já no Brasil, pulando um pouquinho, 3 códigos de menores. Resumindo os códigos de menores, situação irregular. Surge a teoria da situação irregular da criança. Por quê? Porque a partir do momento republicano do Brasil, com a República, nós temos um êxodo urbano. De quem? Dos escravos libertos. Então eles saem do campo, vão para as cidades. Quais cidades? Rio de Janeiro e São Paulo, basicamente. Nós estamos no século XX, a gente pode remeter lá para a Idade Média, e depois eu quero que vocês façam aí falando modernamente, um link do nosso momento atual. Não é? Você tem nenhum trabalho social, né? Você não tem nenhuma preocupação com essa população. Você tem as nossas crianças vindas para a cidade sem ocupação, isso já no século XX, né? 1920, por aí, até antes, mas isso vai perdurar para surgir o código. O que vocês acham que essas crianças e adolescentes iriam fazer? Precisando financeiramente se alimentar e etc. Porque a gente teve um processo de abolição, mas não teve um processo de inclusão. Aboliu-se, bateu-se foto, como sempre. A preocupação é zero. Aí o que vai, quando a gente põe na mão de Deus, né? Deus é brasileiro, a teoria é essa. Deus é brasileiro, tomou de 7-1, ali ele naturalizou alemão. Não é mais... E era mais, né? Chegou uma hora que o pessoal parou de fazer gol lá, porque estava feio o negócio. Então, o que você tem nesse processo? Novamente, um processo de criminalização na infância. Surge a teoria da situação irregular para barrar isso. Em 1906, né, aumenta o número de casos de recolhimento, aí vem 1926, 1927, e o Código de Menores de 1979, os 3 pouco inovaram. Mas eu quero parar um pouquinho no Código de 79, o Código de Menores, por quê? Porque ele é utilizado até hoje. Porque nós não mudamos a nossa visão. Porque nós que estamos aqui, e muitos de nós, já trabalhavam naquela época. E a situação irregular era basicamente o seguinte: ela misturava ato infracional, condenação por ato infracional, com irregularidades ou descasos sociais. Se a criança não estudasse, se o pai não pudesse dar condições para o filho, prover o filho na sua subsistência, se ele estivesse abandonado, se ele estivesse em local que colocasse em dúvida a moralidade, olha, que termo fechado, a gente sabe bem o que é isso, né? É fácil de saber. Ele estava em situação irregular. Se ele estava em situação irregular, o que dizia o artigo 16 do Código de Menores, do último? O juiz pode, a qualquer momento, internar o adolescente para aplicação da medida. Qual medida? Qualquer uma delas, de advertência e internação. Por quê? Porque ele estava numa situação irregular. Que ele não gerou, isso é o mais importante de dizer. Não foi ele que gerou a ausência do Estado. E aí, ele está à margem, e à margem ele permanece. Por quê? Porque quando ele tenta entrar, ele está em situação irregular. Volta para a margem, vai ser internado.
Aqui você não, na minha sociedade, você não entra. Essa é a grande verdade. E vem o Estatuto em 1989, um pouquinho antes, a Constituição Federal, inclui-se na Constituição Federal de 88, artigo 227, 228. Basicamente, o que nós temos no artigo 227 da Constituição Federal é um resumo da Convenção. Por quê? Porque os movimentos sociais que vão lutar pela democracia no país, você tem movimentos sociais também de proteção da infância. E esses movimentos sociais, eles têm contato, vamos assim dizer, com a Convenção, porque a Convenção é 89. Nós estamos falando de 88. Já prevendo isso e amarrando a situação, o que o legislador faz? Põe ali o resumo da Convenção. É o nosso artigo 227. Todos, família, sociedade, Estado, todos, com absoluta prioridade, devem dar à criança os seus direitos. Terceiro olho. E aí eu coloco para vocês, absoluta prioridade, o que significa isso? Vou dizer, exemplos. Entre fazer uma praça e uma escola, qual é a absoluta prioridade da criança? Então você vai lá, entre dar saúde, qual é a absoluta prioridade? Infância. Ah, mas eu não tenho dinheiro para merenda. Tem dinheiro. Entre pavimentar e dar merenda, absoluta prioridade. Olha como é simples. Se não fosse tão complexo, é como a Bíblia, né? É fácil amar alguém. Quem consegue amar alguém distintamente? Por isso que nós estamos aqui, depois de 2000 anos, lutando um com os outros. Não sabemos amar. Por que estamos aqui hoje, em 2016, falando de coisas que aconteceram há 400 anos? Porque nós não sabemos amar a infância. Básico. Porque o meu filho não vai estar dentro daquele código de menores. Não é o filho do juiz que podia tudo, e era a atribuição dele, que estaria submetido àquele código de menores. E não é o meu filho, né, classe média, que estará submetido ao processo socioeducativo. Raras vezes isso acontece, mas, em regra, dentro do processo socioeducativo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso que nós estamos aqui hoje, discutindo, porque a gente não aprendeu ainda a olhar com essas três visões. É simples. O que diz o Estatuto? Prioridade orçamentária para a infância. O que tem que pegar um município? Olha, nós temos 100 milhões de arrecadação, 150 de gasto. Ah, vai faltar dinheiro, vai. Qual é a prioridade? Aí lá o secretário, que é um cara preparado, algum deles vai dizer assim, não, o artigo lá do Estatuto da Criança diz que a prioridade é a infância. Ah, então vamos destinar primeiro o dinheiro para a infância. O que sobra a gente põe para o resto. Simples. Seria simples, né? Seria simples. Mas, criança, olha lá, período industrial, não sindicaliza. Criança não se protege. E a mãe da criança? Muitas vezes, a pior vulnerabilidade que existe no ser humano, e eu dentro da defensoria vejo muito isso, a pior vulnerabilidade é que a pessoa não tem consciência sequer dos seus direitos. Então eu ouvi de mães, porque eu fui a vários CEINFs, falar para as pessoas participarem da audiência pública, não, mas meu filho come, ele tem bolacha, café e chá. Ele come, doutor, tá comendo bem. Não está comendo bem. Está comendo muito mal. Essa é a pior vulnerabilidade. Então, quem que vai conseguir mudar isso? De baixo para cima. Somos nós. Somos nós, mais ninguém. Então, eu coloco aqui para os senhores, e é difícil a gente falar para uma... Né, tem conselheiros tutelares, assistentes sociais, tem pessoal do jurídico e etc. Depende de nós. Muitos de nós aqui somos concursados. Vocês sabem o que eu estou dizendo. O funcionário público trabalha normalmente... Né? Ah, mas eu ganho mal. Eu ia ganhar mais. Mas falta o café. Pode parar de pagar salário para nós, mas parar o café é greve. Aí acabou tudo, acabou o mundo. Não é assim? Depende de nós. O serviço público, ele é o paraíso para quem quer fazer pouco. Mas ele é o purgatório para quem quer fazer muito. Então, se vocês perguntarem,
como é na defensoria, eu falo para vocês, faltam 93 defensores públicos hoje no estado do Mato Grosso do Sul. Sabe o que isso significa? Todos nós praticamente trabalhamos em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Se eu perguntar para alguém da assistência social, mesma coisa. Se eu perguntar a alguém da saúde, mesma coisa. Só que isso não pode ser desestímulo, isso tem que ser estímulo de luta. Porque atrás de nós vem 400 anos nas nossas costas. Somos nós que temos que nos mobilizar. Não adianta a gente achar que um governo, que um administrador, que um legislativo vai fazer algo em prol da infância. Via de regra, nós temos pessoas importantíssimas em direitos de minorias. Eu estou falando da má regra. Da má regra. Eu quero deixar isso bem claro. Porque são essas pessoas que têm segurado muito dos retrocessos na área da infância. Os bons. Aqueles que sabem e que trabalham com a humanidade na área da infância. Então a infância é isso. O estatuto é isso. São essas 3 visões. Essas 3 visões vão irradiar para todos os direitos, até na execução da medida socioeducativa. Na merenda, na falta de vaga, na falta de fralda, medicamentos. Então, já passando para a fase conclusiva, porque na verdade eu já concluí lá atrás, o que eu quero falar para vocês? Essa é a história da nossa infância, essa é a história do nosso direito da criança. O Estatuto merece muito respeito. Muito respeito. Não é um documento que foi feito do dia para a noite. Aliás, é um documento referência na ONU. E ele é tão complexo que até hoje nós não aprendemos a trabalhar em conjunto, que é o que ele determina. Não há como o SINASE funcionar, por exemplo, se a saúde não funcionar. 9 em cada 10 adolescentes que estão dentro da unidade, isso eu fiz o levantamento, são usuários de múltiplas drogas. Aliás, maconha eles nem consideram mais droga. Né? Você é usuário de droga? Não, só maconha. Não, pera, só maconha? Aí você vai conversando, né? Mas aí, cometi um roubo, doutor. Você é capaz... Sabe o que a gente foi cheirar um pó e falou, peraí, se era só maconha, agora já tem um pozinho aí. Tem não? É cocaína também. E aí você vai vendo. Cocaína, álcool, pasta base e assim por diante. Se você não tratar a saúde pública, você não tira... Ó o período medieval. Ó o Código de Menores. Não tira ele desse. Ele nunca vai entrar nesse círculo. Porque ele vai sair, vai usar droga, vai precisar se manter, vai roubar. Isso não é paternalismo. Isso, senhores, é dar o que é dele. O dele é a ressocialização. Para que a gente possa pegar esse adolescente e falar, Juninho, você precisou de educação, nós demos. Você precisou de saúde, nós demos. Você precisou de saneamento, nós demos. Você aprendeu a escovar os dentes aqui dentro. A sua opção foi ser essa. Agora você tem a tua pena. O que acontece na prática é o que o meu vizinho diz. Nós vamos dando, né? Trabalhar não mata. Não mata a pessoa, mas mata a vida dela. O sonho dela era ser professor, por exemplo. E ela não teve condições para isso. Muitos adolescentes ali, por incrível que pareça, têm sonhos. Né? Então eu não posso escutar, por exemplo, como eu já escutei dentro de uma unidade, doutor, esses adolescentes não têm jeito, são difíceis. Aí eu falei para a pessoa, lógico, por isso eles estão aqui dentro. Agora, quem prestou concurso para lidar com a gente difícil foi você. Então trabalha ele. Não é? Tem que trabalhar. Qual que é o sonho dele? Às vezes ele está tão perdido, ele tem o sonho, todo mundo tem sonho, só que o sonho dele está perdido. Qual é a função do PIA? Resgatar. Às vezes o cara só quer aprender a tocar violão. Não quer mais nada. Né? E direcioná-lo. E direcionar a família. E para isso o sistema tem que estar interligado. E essa é a grande dificuldade que nós temos. 3 visões, sistema interligado. E eu encerro dizendo isso para vocês. Se a gente conseguir fazer com que esses direitos não retrocedam, é uma grande vitória. Obrigado e agradeço a oportunidade, o convite, e sempre que precisarem eu estou à disposição.